Fala pessoal, tudo bom? Luiz aqui para mais um vídeo. Recentemente estava trabalhando no aplicativo de leilões e como é que funciona? Quando você entra em um leilão, ele traz toda a listagem dos itens e você já fica conectado num socket, né? Então toda vez que tem um lance, você recebe uma notificação daquele item e o valor do lance, beleza? Na perspectiva da programação, como é que funciona? Quando você entra no leilão, você busca uma lista de todos os itens e aquela lista ali é estática, porque não são adicionados novos itens e nem são removidos itens do leilão. Agora, toda vez que tem um novo lance, você recebe uma notificação via socket do item que foi atualizado e o novo valor. Então a situação que a gente tem é o seguinte, é uma lista estática com os valores mudando dinamicamente. Agora imagine a gente trabalhando numa flat list no React Native e toda vez que tem um novo lance eu vou pegar aquele data, percorrer ele, verificar o item que teve alteração, alterar o valor e substituir a lista inteira. E também não faz sentido eu colocar em cada item uma conexão com o socket para quando chegar uma notificação eu verificar se aquela notificação é sobre aquele item e atualizar o item. Por quê? Porque eu vou ficar ou com muitas conexões no socket, uma para cada item da lista, ou mesmo se eu conseguir compartilhar uma única conexão e eu colocar essa verificação dentro do item, a toda vez que chegar uma notificação, todos os itens vão rodar uma função de verificação. Então vou mostrar nesse vídeo como que a gente resolve isso com uma lista estática e os itens sendo atualizados dinamicamente por referência. Então bora lá para mais esse vídeo. Então pessoal, aqui nós temos uma tela em branco. Então bora começar com uma flat list que a gente vai precisar. Já vou importar também o Style Sheet, que eu vou estilizar algumas coisas. Vou precisar também do texto, do Dimensions. Vou precisar do Safe Area View. E vou precisar também do Image, né, para fazer a imagem do usuário. E aqui nós vamos ter o Safe Area View. E aqui a nossa Flat List. A nossa Flat List eu vou colocar ela com o número de colunas 3. O data dela vai ser o meu users. Eu vou pegar um array de usuários que eu tenho aqui, olha. Deixa eu copiar. O array de usuários, pessoal, é um array bem simples, só com ID e username, beleza? Mais nada. Aqui eu vou colocar um KExtractor aqui, né? Eu vou chamar aqui um componente de user, né? Eu vou criar esse componente. E aqui, pessoal, para ficar mais fácil da gente entender, para eu não criar esse componente numa página separada, para a gente conseguir visualizar todo o arquivo, eu vou minimizar esse usuários aqui. Eu vou criar o componente aqui, ó. Fora desse componente é como se fosse em outra página, tá, pessoal? Mas só para ficar mais fácil da gente visualizar tudo. Então eu vou criar aqui, ó, const user component. E eu vou receber aqui o item, né? Eu vou chamar de user. E não vai ser um parâmetro assim, né? Vai ser desestruturado. E aqui eu passo esse parâmetro aqui user. E o user vai ser meu item. Beleza? E aqui basta eu dar um return. Eu vou colocar uma view aqui por volta, só para a gente colocar a imagem, mas eu vou colocar aqui um texto só para a gente testar que está funcionando. E eu vou colocar aqui user.username. Então, olha, ele já me deu uma lista dos usuários com os usernames e já está de 3 em 3. Então aqui eu vou chamar de user container. Aqui dentro vai ter uma imagem. E o source dessa imagem, como eu não tenho uma imagem aqui no meu usuário, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o URI. E aqui eu passo a URL do Pravatar, que eu já falei em outros vídeos, né? Que é como você gerar avatares aleatórios, mas aqui eu vou colocar uma IMG específica, né? Que vai ser o ID do usuário. Então, para o usuário 1 de ID 1, eu vou pegar a imagem 1 do Pravatar lá, beleza? E aqui eu vou colocar um style também, que vai ser user. Deixa eu arredar aqui, pessoal, tá me atrapalhando aqui. User, não vai ser eu chamar de avatar mesmo. Aqui vai dar o erro do styles, deixa eu criar esse styles aqui embaixo, né? Então, user container, vamos lá. Vou colocar um background color 66F. Aqui, como eu estou fazendo uma divisão de 3 colunas, eu vou colocar uma
Vou pegar o Dimensions aqui que eu já estava importando ele aqui, olha, const. Vou precisar só da largura. Eu vou chamar os dois aqui, porque se a gente precisar depois eu já chamo. Vai ser dimensions.get window. Então aqui eu vou pegar a largura da tela aqui nesse widget e aqui eu posso usar isso aqui, ó. Então a largura do meu componente, né, da minha view do usuário vai ser a minha largura dividido por 3, digamos assim. Então aqui eu já tenho o meu componente bem dividido. Vou colocar até a altura sendo a mesma coisa. Depois a gente vai mudar isso aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem como é que a gente faz esses cálculos aqui de forma mais legalzinha, beleza? E aqui eu vou colocar também aqui o avatar com essas mesmas medidas aqui. Agora, se eu quiser dar uma margem aqui, né, em volta das minhas views aqui, digamos assim, como é que eu faço isso? Eu tenho que calcular. Se eu tenho 3 colunas, pessoal, eu vou ter quantas margens na vertical aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Né? Então eu vou ter 4 bordas, digamos assim, para eu fazer esse espaçamento aqui. Então como é que eu faço isso, pessoal? Eu não posso dividir a minha largura direto por 3, porque eu tenho que pegar a largura menos as minhas bordas e aí sim dividir por 3. Aí no caso, por exemplo, se eu quiser dar uma margem de 2 pixels, ficaria 2 pixels aqui. Aqui ficaria 4 pixels, aqui também 4 pixels, aqui 2. Então 12 pixels. Então eu posso fazer que a minha largura vai ser minha largura, na verdade, menos 12 dividido por 3. A minha altura aqui também, pessoal, não tá legal, por quê? Porque a minha altura, o meu avatar é aquele quadradinho, então a minha view ela tem que ser um pouquinho mais compridinha, né? Então vai ser a minha largura dividido por menos 12 dividido por 3. E aí eu posso adicionar uma altura aqui, olha. Eu vou colocar um mais 40 aqui, porque aí eu consigo deixar o texto mais aquele scorezinho que eu vou colocar. Beleza? Deu certinho. E agora eu preciso fazer a mesma coisa aqui pro avatar, né? O tamanho dele, na verdade, vai ser menos 12 aqui dividido por 3. E agora eu consigo colocar aqui no meu user container uma margem de 2 pixels. E aí ele já fez aquele espaçamento, já ficou bem equilibradinho, tá vendo? Aqui, pessoal, eu vou ter o nome do usuário e embaixo aqui eu vou ter um score. Vou colocar por enquanto aqui um valor fixo, vou colocar 0 aqui em todo mundo. E aqui eu vou colocar username, no estilo, né? E user score, que vai ser a pontuação. Vamos fazer essa estilização desses textos aqui. O username. E aí que entra a parte interessante do vídeo, pessoal. No React Native, os componentes nativos dele, por exemplo, esse texto aqui, ele vai me dar uma propriedade que chama ref. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, ref. Esse ref aqui, pessoal, é de referência. É como se fosse o ID ali para o React Web, né? Então, isso a gente usa para manipular diretamente algum elemento dentro do nosso DOM, como digamos assim, né? Então, por exemplo, que eu tenho vários textos ou vários textos de input, eu quero dar o foco num texto específico, eu vou chamar por aquele ID. Só que quando a gente cria um componente nosso, igual esse user componente aqui, por exemplo, ele não tem essa propriedade por padrão. Você vê que ele não puxou aqui a propriedade ref por padrão. E o React Native, se eu crio uma propriedade ref aqui, olha, ela não vem nesse props aqui, olha. Isso aqui, esse user aqui, na verdade, pessoal, que eu coloquei aqui é uma desestruturação, que na verdade isso aqui é um props, tá? Uma propriedade, um parâmetro, digamos assim, para essa função que chama props. E aqui eu consigo acessar como props.user. Vou até tirar esse ref aqui, olha, para vocês aqui que continua funcionando. Aqui faltou o props aqui também, né? Eu poderia colocar outras propriedades, por exemplo, ID,
score. Então tudo que eu passo aqui, pessoal, ele vem dentro desse objeto props aqui. Quando a gente faz isso aqui dessa forma assim, olha, e eu coloco aqui, por exemplo, user, eu só estou desestruturando esse objeto props, que é o objeto que pega todas as propriedades que eu passo aqui. E aí eu posso remover esse props daqui, né? Porque eu já estou desestruturando ele na chamada. Só que o que acontece? Quando eu coloco uma propriedade aqui com o nome ref, ela não vem para cá no objeto de props. Eu posso tentar usar uma propriedade chamada ref aqui, mas ela vai dar um erro, né? Vai estourar um erro que propriedade ref ela tem que ser do tipo useRef ou createRef, né? Então, a única propriedade do React que ela não passa aqui no props é o ref. Então a gente tem que saber como que eu passo uma referência, um ID para um componente, né? Um componente que não é nativo, né? Um componente personalizado. Então como é que eu faço isso, pessoal? Eu tenho que usar uma função que chama forward assim, ref. E essa função ela tem que abraçar meu componente inteiro. Então eu vou colocar aqui, ó, uma vírgula aqui, ó, um parênteses aqui e fechar ele aqui no final do meu componente. Aqui eu vou tirar esse ref aqui, tá, pessoal? Porque não tem. Então o meu primeiro objeto aqui, deixa eu até importar o forward ref ali também, ó. Já importou aqui do React. Então o primeiro objeto vai ser o props, que ele está desestruturado aqui. E o segundo vai ser minha referência. Aí sim eu tenho acesso à minha referência agora dentro do meu objeto. Mas primeiro, né, para isso eu tenho que criar essa referência. Normalmente, como que eu faria, pessoal? Eu venho aqui no meu componente principal, né, digamos assim. E eu colocaria assim, olha, const use ref, digamos, não, user ref, né, que é o nome seria meu ID, vai ser igual ao use ref, que é um hook também do React. Eu posso só fazer isso, vou importar ele aqui, deixa eu ver se importou. E aí eu passaria esse use ref para cá como referência. Só que qual que é o problema agora, pessoal? Se eu passar dessa forma, todos os meus itens vai ter a mesma referência, ou seja, o mesmo ID. Então, quando eu tentar fazer alguma coisa específica com aquele ID, eu não vou conseguir, porque tem vários com a mesma referência. Então, quando eu quero criar um array de referências, ou seja, eu quero criar várias referências, mas eu não quero, tipo, criar uma referência para cada item, né? Eu não quero ficar fazendo vários useRef, como é que eu faço? Eu passo aqui no useRef um array, dessa forma. Simples assim. E aqui dentro na minha referência, como é que eu faço? Eu vou passar dessa forma aqui, ó. A referência R. E aqui eu vou retornar userRef.current. Já até buscou ali. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para a gente continuar fazendo aqui. .current. E aí eu coloco na posição qual que é a posição que eu quero que essa referência fique, né? E essa posição vai ser o item, que é a minha listagem aqui, né, pessoal? Cada item ele tem um ID. Então eu posso usar aqui, olha, na posição item.id, e aí coloco recebe o R, né, que é o R que eu estou passando aqui como parâmetro aqui. Então quando eu salvar aqui, deixa eu voltar agora para cá, eu já tenho agora uma referência única para cada componente de usuário. Então se eu tiver uma lista com 10 usuários igual eu tenho aqui, cada um vai ter uma referência. Então quando eu chamar aqui, ó, userRef na posição 1, ele vai saber que é esse cara aqui, que é o ID 1. userRef 2 vai ser esse cara aqui. Então eu já consigo acionar o componente diretamente sem precisar de alterar toda a minha lista quando algum valor altere. Nós vamos mostrar como é que isso funciona na prática. Aqui dentro, pessoal, eu vou ter, dentro do próprio objeto de cada componente, eu vou ter a minha constante de score, que vai ser um estado. Vou chamar aqui, ó, score e set score. Vou chamar de use state. E eu vou colocar o por padrão 0. Importei o use state. E agora aqui, olha, vai ser o nosso score. Se esse set score está dentro do componente de usuário e eu quero alterar esse score pelo meu componente principal, pelo meu componente app aqui, eu tenho que ter como acessar essa função setScore ou acessar alguma função dentro do componente. Só que eu não posso colocar uma função genérica aqui e passar como propriedade,
Porque eu vou ter que usar a referência daquele objeto. Então eu sei, por exemplo, quando eu quiser alterar o usuário 1, eu vou ter que falar que é o usuário 1 e aí sim chamar uma função aqui dentro. Então como é que eu faço isso? Existe um hook que chama use imperative handle do React. Deixa eu ver se ele já importou. Como é que esse hook funciona? O primeiro parâmetro dele é a própria referência do objeto, que eu já tenho ela aqui passada aqui, né? E o segundo parâmetro é uma função que eu retorno um array. Um array não, é um array, né, basicamente, mas são um objeto com várias funções. Então aqui dentro eu posso criar várias funções e separando elas por vírgula, né? Então, se eu preciso setar esse score aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de setUserScore. E essa função eu vou precisar do score que eu quero, né? Então eu vou colocar aqui sc de score. E aqui dentro eu vou dar um setScore. Que aí sim eu já estou usando esse setScore aqui do state. E eu vou passar aquele valor sc. Beleza? Aqui, pessoal, eu vou criar um temporizadorzinho aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Const t de tempo, set t é igual use state. Eu já fiz isso em outro vídeo, não vou explicar com muitos detalhes. 0. Mas basicamente eu vou criar um timer aqui de 1 segundo. Então eu crio um use effect aqui. Esse use effect ele vai ter como dependência o t. E aqui dentro basta eu criar um temporizador. Deixa eu já importar o use effect aqui também. Aqui dentro eu vou colocar um const timer, set timeout. O set timeout aqui eu vou colocar de 1 em 1 segundo. Então a cada 1 segundo o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar um ID aleatório. Eu vou colocar aqui um let random ID para eu pegar um usuário aleatório. Isso aqui, pessoal, na prática, né, seria o papel do servidor, né? Eu só estou pegando um usuário aleatório aqui porque a gente não vai criar o socket aqui. Mas normalmente a gente já teria uma conexão com o socket e essa conexão com o socket não ia ser temporizada, né? O socket ele não funciona de 1 em 1 segundo e vou buscar uma nova informação. Não. Ele, assim que tem uma nova informação, ele já dispara para todo mundo que está conectado. Mas aqui nesse caso eu vou criar de 1 em 1 segundo, beleza? Então eu vou pegar um ID aleatório. Então eu vou usar um match.floor e aqui eu vou colocar um match.handle vezes 10 mais 1. O que isso aqui está fazendo, pessoal? Eu estou pegando um ID aleatório de 1 até 10, beleza? Porque os meus usuários aqui vão de 1 até 10. E agora eu vou pegar um score aleatório também, né? Vou colocar aqui random score. Eu vou copiar isso aqui. Só que agora vai ser de 1 a 100. Beleza? E agora, pessoal, eu vou pegar esse ID aleatório e esse score aleatório e vou setar aqui na tela. Então, como é que eu faço isso? User_ref, que é o meu array de referências, digamos assim, ponto current na posição random ID, ou seja, eu vou pegar uma posição aleatória aqui de ID, ponto, agora eu já tenho acesso a essa função aqui dentro, ó. Essa função, não use imperative handle, essa função aqui, ó, setUserScore. Então eu já posso chamar ela aqui e eu posso passar o score, que é um handle também que a gente criou. Se eu salvar aqui, o que já vai acontecer? Ó? Ele já setou um usuário que ele não continuou, por quê, pessoal? Porque eu preciso de setar esse time aqui, né? Esse time aqui eu vou fazer direto aqui, ó. Eu vou colocar um set_t aqui. É igual a t mais 1. Então eu estou incrementando esse time aqui de 1 segundo para ele ativar o effect novamente, beleza? Então se eu salvar aqui agora, ó. 54, 83, 78, ele já tá colocando pontuações aleatórias nos usuários. E olha que legal, pessoal, em momento algum eu estou precisando de recarregar esse users. E o users aqui ele ficou fixo. Eu não tenho nenhuma função aqui dentro do componente user buscando essa informação da internet, digamos assim, né? Eu não tenho uma conexão com socket dentro de cada componente de usuário para não criar várias conexões. E eu não preciso de ficar atualizando, recarregando minha flat list, meu data o tempo inteiro. Eu simplesmente estou usando a referência para setar. Isso aqui, pessoal, é muito útil, né? Nesse caso que eu já citei, de leilões. Imagina que você tem uma lista de criptos, por exemplo. E aí de tempo em tempo você recebe uma informação, olha, o Bitcoin agora foi para tanto. Você vai lá no componente, lá naquele item
e simplesmente altera aquele valor. Você não precisa de ficar recarregando a lista e buscando tudo de novo de tempo em tempo, beleza? Então isso aqui é muito útil. Eu vou colocar aqui, pessoal, uma animaçãozinha básica aqui para a gente ver exatamente a hora que está mudando, porque senão a gente não vê qual item exatamente que está sendo mudado, né? De 1 em 1 segundo ele muda algum aqui, a gente, como tá tudo muito igualzinho aqui, a gente fica meio perdido. Então o que eu vou fazer? Vou importar o Animated aqui, esse aqui estava sobrando, vou colocar o Animated aqui. Beleza, essa view aqui, que é a principal em volta do usuário aqui, vai ser uma view animada. Aqui eu vou criar um valor animado que eu vou chamar de scale, useRef, new animated.value. E por padrão, ele vai ser 1. E eu coloco ponto current aqui. Então, basicamente, pessoal, eu vou só animar, por enquanto, o tamanho da view, né? Para ela dar aquela piscada, né? Então, para ela dar aquela piscada, eu vou animar a escala. Eu começo do 1, eu vou para 1 ponto alguma coisa, e depois eu volto para 1. Então, eu vou fazer duas animações. A primeira para sair do 1 e ir até, por exemplo, 1.05. E depois para ir do 1.05 voltar para o 1. Então, como eu vou fazer duas em sequência, eu vou criar uma função animated.sequence, né? E eu vou fazer bem aqui, ó, animated, porque aqui é o que eu estou setando o score, né? .sequence, e aqui eu coloco um array das animações que eu preciso. E no final eu dou um start, né? Então, quais são as animações que eu preciso? Eu vou colocar um animated.time aqui no scale, e aí toValue 1.05, eu acho que tá bom. Use native driver, eu vou colocar falso, depois eu explico por quê. E o duration, né? Vou colocar aqui 200 milissegundos, acho que tá ótimo. E depois aí eu coloco uma vírgula aqui porque eu vou ter uma outra animação, né? Eu vou copiar exatamente igual aqui, só que agora ela vai para o valor 1. E aí já tá ok, né? Aqui não tá funcionando ainda, né, pessoal? Porque eu tenho que colocar esse valor agora aqui, né? Então como é que eu coloco? Eu vou colocar um array aqui. Aí eu vou ter um transform, que também é um array. E aqui eu vou passar o scale, ou seja, toda vez eu não preciso de passar o scale igual a scale. Toda vez que uma view for alterada, ele vai dar o scale. Aqui, pessoal, tá dando esse bugzinho que parece que tá acumulando, né, o timer aqui, olha. Então aqui é basicamente eu colocar aqui, pessoal, um return aqui, né? Eu vou colocar aqui o clear timeout timer. E aí ele vai parar de dar esse bugzinho, né? Olha lá, ó. Agora tá sempre de 1 em 1 segundo mesmo. E eu vou mudar uma outra coisa aqui também para ficar mais legal ainda. Por isso que eu usei o use native driver false, que é o background color. Vou explicar para vocês aqui, ó. O background color. Eu vou fazer o scale. Opa. Ponto interpolate. Input range vai ser de 1, né? Que a minha escala está indo de 1 até 1.05. O que eu vou fazer? O meu background color, ele vai alterar de o normal, que é ele que está FF6, não, F66F, né? Se eu não me engano. Isso, 66F até F6F. E aí, pessoal, por que eu não estou usando o Native Driver True aqui? Porque o Native Driver, quando você coloca o uso de Native Driver, ele não consegue fazer essa animação de cores, né? Assim, é só mesmo para demonstração mesmo, como é que fica legal. A cor, ela vai dando aquela piscada também, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais desse vídeo. Se gostou, já deixa o like, comentário, se inscreva no canal e ajuda esse canal a crescer, beleza? Fui!